Assinale corretamente a assertiva que apresenta a função principal de um capacitor em um circuito elétrico. A. Gerar energia elétrica. B. Armazenar cargas elétricas. C. Limitar a corrente elétrica. D. Amplificar sinais elétricos. Resposta: B. Armazenar cargas elétricas. Um capacitor armazena cargas elétricas em suas placas quando uma diferença de potencial é aplicada aos seus terminais. Ele pode armazenar essa carga temporariamente e liberá-la quando necessário. Essa capacidade de armazenamento de carga elétrica é a função principal de um capacitor em um circuito elétrico. 2. Assinale corretamente o que representa a unidade de medida, volt, V, em eletricidade. A. Resistência elétrica. B. Corrente elétrica. C. Diferença de potencial elétrico. D. Energia elétrica. Resposta: C. Diferença de potencial elétrico. O volt é a unidade de medida para a diferença de potencial elétrico, que é a medida da energia potencial elétrica por unidade de carga em um campo elétrico. 3. Marque a alternativa correta sobre instalações elétricas na indústria da construção. A. As partes condutoras das instalações elétricas, máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas não pertencentes ao circuito elétrico podem ser desconectadas ao sistema de aterramento elétrico de proteção. B. Só é permitido a guarda de matérias nos quadros de distribuição, quando seu uso for no mesmo turno de trabalho. C. A execução das instalações elétricas temporárias não precisam atender ao disposto na NR10. D. Nas atividades de montagens metálicas, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deve ser realizado aterramento da estrutura desde o início da montagem. Resposta: D. Nas atividades de montagens metálicas, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deve ser realizado aterramento da estrutura desde o início da montagem. Essa prática ajuda a dissipar a energia estática e reduzir os riscos de descargas elétricas acidentais. 4. Quanto aos sistemas de instalação em redes prediais, é correto afirmar que a. Manutenções futuras são dispensáveis quando os sistemas prediais de água, energia, esgoto e internet são bem projetados e implantados. B. Um sistema predial, quando se considera eficiência, deve priorizar o usuário permanente do edifício. C. Sistemas prediais de energia, água e esgoto são sistemas físicos integrados ao edifício para dar suporte às atividades dos usuários. D. Medidores, disjuntores e fusíveis dizem respeito ao cabeamento em instalações elétricas. Resposta: C. Sistemas prediais de energia, água e esgoto são sistemas físicos integrados ao edifício para dar suporte às atividades dos usuários. Esses sistemas são essenciais para fornecer os recursos necessários para as atividades diárias em um edifício, como eletricidade, água potável e saneamento. Eles são projetados integrados ao edifício para atender às necessidades dos usuários. 5. O esquema de aterramento para os circuitos terminais em instalações elétricas de baixa tensão residencial é o A. TNC, B. TNS, C. TNCS, D. TT. Resposta: B. TNS. No esquema TNS, os condutores neutro e de proteção são separados ao longo de toda a instalação. O condutor de proteção, P, é conectado ao eletrodo de aterramento, enquanto o condutor neutro, N, é mantido isolado do sistema de aterramento até o ponto de entrega de energia. Este é um esquema comum em instalações residenciais, oferecendo um alto nível de segurança. 6. No sistema de instalação elétrica, o esquema de distribuição pode ser de condutores vivos ou de aterramento. Dois esquemas de condutores vivos com corrente alternada são: A. Monofásico a 2 condutores, bifásico a 4 condutores. B. Monofásico a 4 condutores, trifásico a 4 condutores. C. Monofásico a 3 condutores, bifásico a 3 condutores. D. Bifásico a 4 condutores, trifásico a 3 condutores. Resposta: C. Monofásico a 3 condutores, bifásico a 3 condutores. No esquema monofásico, são utilizados 3 condutores, fase, neutro e terra, enquanto no esquema bifásico também são utilizados 3 condutores, 2 fases e 1 terra. 7. Os transformadores podem ser classificados de acordo com vários parâmetros, tais como finalidade, tipo, material do núcleo,
quanto ao número de fases, etc. Relacionado às características e classificações dos transformadores, é correto que a. O transformador de corrente tem por finalidade transformar a corrente de entrada de valor menor em corrente de saída com valores maiores para utilizações em residências. B. O transformador de potencial muda os valores de tensão que entram na bobina primária. A espira primária recebe a tensão primária e conduz uma corrente primária. C. O transformador de distribuição é usado para distribuir a energia gerada até os consumidores, com valores de tensão superior em relação ao gerado, adequado a cada tipo de consumidor. D. O transformador trifásico é usado na distribuição e tem por finalidade receber um nível de tensão de 360 volts e transformar em 127 volts ou 220 volts. Resposta: C. O transformador de distribuição é usado para distribuir a energia gerada até os consumidores, com valores de tensão superior em relação ao gerado, adequado a cada tipo de consumidor. Os transformadores de distribuição são usados para reduzir a tensão gerada em usinas elétricas para níveis adequados ao fornecimento para consumidores, como residências e empresas. Eles desempenham um papel crucial na distribuição eficiente de energia elétrica. 8. O atendimento de manutenção em RDA, rede de distribuição aérea, é classificado de acordo com os níveis de importância das atividades. A classificação permite elaborar um programa de inspeção. Assinale a alternativa que se refere a um consumidor classe A. A. Hospitais. B. Bancos. C. Prédios comerciais. D. Central de processamento de dados. Resposta: D. Central de processamento de dados. As centrais de processamento de dados, CPDS, são críticas para muitas organizações, especialmente aquelas que dependem fortemente de sistemas de computadores para operações comerciais. Portanto, elas são frequentemente classificadas como consumidores de classe A devido à importância da continuidade do fornecimento de energia para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de TI e evitar perdas de dados ou interrupções nos serviços. 9. Nenhuma empresa pode se dar ao luxo de ter máquinas ociosas por conta da falta de manutenção adequada. Existem métodos de manutenção que podem ser seguidos e os 3 mais conhecidos são as corretivas, preventivas e preditivas. Dentre essas é correto que a manutenção preditiva tem o objetivo de corrigir falhas que já afetaram o sistema elétrico ou máquinas elétricas. B. A manutenção corretiva tem como objetivo antever eventuais falhas no sistema elétrico ou máquinas elétricas, mitigando falhas inesperadas e prezando para uma utilização plena e assertiva dos equipamentos. C. A manutenção preditiva usa do acompanhamento dos parâmetros das peças para que a troca das mesmas sejam feitas antes do fim da sua vida útil. Com base nos parâmetros de acompanhamento, identifica-se a necessidade de troca da peça e programa o melhor momento para a manutenção, que é feita sem intervenção na produção. D. A manutenção preventiva corrige os problemas e falhas antes que eles aconteçam, assim reduzindo custos e aumentando a eficiência da manutenção quando o sistema elétrico ou equipamento elétrico falha ou quebra. Resposta: C. A manutenção preditiva usa do acompanhamento dos parâmetros das peças para que a troca das mesmas sejam feitas antes do fim da sua vida útil. Com base nos parâmetros de acompanhamento, identifica-se a necessidade de troca da peça e programa o melhor momento para a manutenção, que é feita sem intervenção na produção. Na manutenção preditiva, são monitorados os parâmetros de funcionamento das máquinas e equipamentos para identificar possíveis falhas antes que elas ocorram. Isso permite programar intervenções de manutenção de forma preventiva, reduzindo custos e aumentando a eficiência ao evitar paradas não programadas. 10. As ações de prevenção e controle de doenças e acidentes relativos à saúde e segurança do trabalhador incluem: a. Reforçar a importância dos EPIs, ainda que improvisados. B. Evitar a divulgação dos incidentes em qualquer lugar, com exceção dos treinamentos internos. C. Promover o engajamento da alta direção nas referidas ações. D. Investigar acidentes, incidentes e suas causas e encontrar os responsáveis pelos acidentes para evitar a recorrência. Resposta: C.
Promover o engajamento da alta direção nas referidas ações. O envolvimento e comprometimento da alta direção são essenciais para garantir a efetividade das ações de prevenção e controle de doenças e acidentes relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Isso demonstra a importância dada pela empresa a essas questões e ajuda a estabelecer uma cultura de segurança no ambiente de trabalho. 11. Assinale a opção correta relativamente à higiene e segurança no trabalho. Nesse sentido, considere que a sigla EP, sempre que empregada, se refere a equipamento de proteção individual, a. Utilização, ordenação, limpeza, asseio e autodisciplina integram os 5 conceitos fundamentais da higiene e segurança no trabalho. B. Os EP para sobrecarga térmica, ainda que protejam contra riscos mecânicos, acabam por agravar as condições de trabalho quanto à insalubridade. C. A umidade está inclusa no rol dos fatores de riscos físicos, enquanto a poeira, por penetrar o organismo pela via respiratória, é considerada um fator biológico. D. São devidos adicionais de insalubridade para atividades em ambientes com alta umidade. Eletricidade acima de 280 V, ruído com dose superior à unidade e com grande emanação de odores fétidos. Resposta: B. Os EP para sobrecarga térmica, ainda que protejam contra riscos mecânicos, acabam por agravar as condições de trabalho quanto à insalubridade. Em situações de sobrecarga térmica, o uso de EPIs que protegem contra riscos mecânicos, mas que impedem a dissipação adequada de calor, podem piorar as condições de trabalho, aumentando a insalubridade. 12. Assinale corretamente a função principal de um corrimão instalado em uma escada no ambiente de trabalho. A. Servir como elemento decorativo. B. Facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. C. Aumentar o risco de quedas e proporcionar apoio durante a subida ou descida. D. Substituir a necessidade de equipamentos de proteção individual, EP. Resposta: B. Facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. O corrimão é importante não apenas para ajudar na estabilidade e prevenir quedas, mas também para proporcionar apoio e facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes ou pessoas com deficiência física. 13. A segurança em edificações é vital para prevenir acidentes. Observado as normas de segurança, é correto afirmar ser medida essencial para a segurança de uma edificação: A. Iluminação decorativa. B. Sistema de alarme. C. Paisagismo. D. Decoração interna. Resposta: B. Sistema de alarme. O sistema de alarme é vital para alertar sobre situações de emergência, como incêndios, intrusões ou outros perigos, contribuindo significativamente para a segurança dos ocupantes da edificação. 14. No contexto de prestação de primeiros socorros, identifique a alternativa correta sobre ações a serem evitadas e aplicadas para garantir a segurança da vítima. A. Movimentar a vítima, especialmente em casos de suspeita de fraturas, é uma prática recomendada para evitar complicações. B. Manter a vítima imóvel, não retirar capacete são medidas importantes para prevenir lesões adicionais. E não oferecer nenhuma bebida para a vítima tomar antes do atendimento médico chegar. C. Aplicar torniquetes de maneira imediata é a melhor abordagem para estancar hemorragias e controlar o sangramento. D. Oferecer algo para a vítima tomar, como água, é uma prática comum para aliviar o desconforto, principalmente em casos de incêndios no automóvel. Resposta: B. Manter a vítima imóvel, não retirar capacete são medidas importantes para prevenir lesões adicionais. E não oferecer nenhuma bebida para a vítima tomar antes do atendimento médico chegar, manter a vítima imóvel e evitar movimentos desnecessários, especialmente em casos de suspeita de fraturas, é fundamental para prevenir lesões adicionais. Além disso, não retirar capacetes é importante para evitar lesões na coluna cervical. Oferecer bebida para a vítima antes da avaliação médica pode piorar a situação, especialmente se houver necessidade de intervenções cirúrgicas. 15. Um solenoide constitui-se de um fio condutor enrolado de tal modo que forme uma sequência de espiras em forma de tubo. Uma maneira de formar um eletroímã eficiente é inserir dentro do solenoide uma barra de A. Cobre. B. Plástico. C. Ferro. D. Madeira. Resposta: C. Ferro.
A inserção de uma barra de ferro dentro do solenoide aumenta a intensidade do campo magnético produzido pelo conjunto, tornando um eletroímã mais eficiente. O ferro é um material ferromagnético que é facilmente magnetizado em presença de um campo magnético externo, aumentando assim a força do eletroímã. 16. Quando se trata da utilização de equipamentos de proteção individual, EP, em atividades elétricas. Assinale o item que é considerado parte essencial para proteger os olhos. A. Protetor auricular. B. Luvas de proteção. C. Capacete de segurança. D. Óculos de segurança. Resposta: D. Óculos de segurança. Os óculos de segurança são projetados especificamente para proteger os olhos contra partículas, faíscas, respingos de produtos químicos e outros riscos que possam ocorrer durante atividades elétricas, garantindo a segurança dos trabalhadores. 17. Assinale corretamente a unidade de medida da potência elétrica. A. Ohm. B. Ampere. C. Joule. D. Watt. Resposta: D. Watt. O watt é utilizado para expressar a quantidade de energia elétrica consumida ou produzida por um dispositivo elétrico em um determinado período de tempo. É uma medida fundamental na eletricidade, pois permite quantificar a taxa de transferência de energia elétrica em um circuito. 18. Assinale corretamente a função básica de um resistor em um circuito elétrico. A. Controlar ou limitar a corrente elétrica. B. Armazenar energia elétrica. C. Amplificar a corrente elétrica. D. Gerar corrente contínua. Resposta: A. Controlar ou limitar a corrente elétrica. O resistor é um componente passivo que introduz uma resistência ao fluxo de corrente elétrica em um circuito, controlando ou limitando a corrente elétrica que passa por ele. 19. Assinale corretamente o que deve ser evitado ao realizar o reparo de um componente elétrico danificado. A. Utilizar ferramentas isoladas para evitar curtos circuitos. B. Desligar a energia antes de iniciar qualquer reparo. C. Ignorar o uso de equipamentos de proteção individual. D. Seguir as instruções do manual do fabricante. Resposta: C. Ignorar o uso de equipamentos de proteção individual. O uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, é fundamental para garantir a segurança do indivíduo ao lidar com eletricidade. Ignorar o uso desses equipamentos pode colocar em risco a vida e a integridade física do profissional. Portanto, é essencial seguir as práticas de segurança e usar os EPIs adequados durante o reparo de componentes elétricos. 20. Assinale corretamente a função principal dos equipamentos de proteção individual, EP, ao trabalhar com eletricidade. A. Melhorar a eficiência no trabalho com eletricidade. B. Reduzir o risco de acidentes e lesões. C. Proporcionar conforto aos trabalhadores. D. Aumentar a velocidade de execução das tarefas. Resposta: B. Reduzir o risco de acidentes e lesões. Os EPIs são projetados para proteger os trabalhadores contra os perigos elétricos, reduzindo o risco de choques elétricos, queimaduras e outras lesões relacionadas à eletricidade. Portanto, sua função primordial é garantir a segurança dos trabalhadores que lidam com eletricidade.